Ponto a ponto. O seu point radical na televisão. Márcio Garcia, Daniele Vinitz, Ana Furtado, comandando as mais alucinantes provas, agitando a galera numa eletrizante competição. Neste domingo, depois das emoções da Fórmula 1, ponto a ponto. Globo e você, tudo a ver. Em 1996, a Globo estava cansada das derrotas sucessivas para o Domingo Legal em diversos pontos da programação da tarde da emissora. Pois bem, a partir disso, buscou lá na Espanha um formato chamado El Gran Juego de la Oca, e com isso trouxe para o Brasil o formato do Ponto a Ponto, um programa num estúdio grandioso, com banda e provas que eram absolutamente grandiosas e que só podiam ser feitas de fato na Globo. Márcio Garcia, Daniele Vinitz e Ana Furtado foram os escolhidos para tentar enfrentar Gugu Liberato, que conseguia viver um dos seus momentos mais importantes na audiência. A partir de 31 de março de 1996, o Ponto a Ponto seguiu uma trajetória errática e problemática em alguns pontos até agosto do mesmo ano. Em apenas 4 meses, o programa acabou tendo essa dificuldade. 4 ou 5 meses, né? O programa acabou tendo essa dificuldade saindo do ar. A partir de agora, a gente vai desdobrar essa época em mais uma edição do nosso Guerras de Audiência. Muito obrigado pela sua companhia na Rede Gesla de televisão. Essa é a história de como a Globo tentou barrar o Domingo Legal através de um programa que tinha por DNA o universo da competição do game show, né? O Ponto a Ponto teve uma fase bem problemática do ponto de vista de entrega, inclusive daquilo que se propunha a fazer dentro do aspecto mais objetivo, que era de fato bater de frente com o Domingo Legal, utilizando também um campo de provas que era muito mais robusto, muito mais interessante, na teoria, do que o Domingo Legal. O Gugu deu uma entrevista para a Folha de São Paulo nessa época, dizendo que o Domingo Legal naquela época custava 50 mil reais por episódio, né? 50 mil reais por episódio de 4 horas ao vivo no domingo. O Ponto a Ponto tinha 1h30 e custava 200 mil, 4 vezes o que o programa dele tinha. O programa também teve vários momentos problemáticos. As provas eram extremamente radicais e tinham muitos... iam a muitos extremos, inclusive usando animais peçonhentos, claro que, né, sob controle, mas animais peçonhentos, explodia carro, quebrava a televisão, tinha um monte de coisa que acontecia no Ponto a Ponto. Mas o fato é que houve também uma situação em que 2 meninos morreram tentando fazer essa prova da bola de fogo em casa também. Isso gerou uma repercussão muito grande em toda a imprensa na época. Dito isso, vamos ver alguns trechos de como era o Ponto a Ponto a partir desse momento. Lá na TV Globo nós temos aqui um vídeo do canal TV RIP BR, né, que traz alguns momentos daquela disputa lá nos anos 90, lá em 96, entre a Globo com o Ponto a Ponto e outras emissoras também. A gente vai ver um trechinho antes de partir para as matérias. Tinha muito disso também, de ter adolescentes ali, né, e uma competição bem praiana, só que dentro de estúdio, né, isso era muito comum também. Como é que tá, Rodrigo? Moleza, esse cara é demais! Parei. Rodrigo! Tinha esse bonequinho na tela também, que era clássico. 72 segundos. Essa prova aqui era uma das mais assustadoras pra mim. Eu não gostava da prova que tinha que quebrar uma TV. Ficava muito triste. Achava muito lamentável quebrar uma TV. Pô, pra que fazer isso? Olha só. Tinha que achar alguma coisa dentro, não me lembro o que era. Até hoje me dá uma coisa ruim ver essa cena. Enfim, vamos lá então, porque nós vamos... Dentro da TV tinha alguma coisa, que eu não me lembro o que era. Tinha que achar, que tinha um troço preso ali. Mas enfim, era uma programação que trazia dentro das provas em si ideias bem radicais mesmo. Como, por exemplo, tinha ali a possibilidade do carro de joias. Que era outro clássico, tinha que rasgar tudo dentro, explodia o carro. Era um negócio padrão Globo de qualidade de efeitos especiais, mas ao mesmo tempo faltava a dinâmica. Ah, aqui está. De joias que tá ali, ó.
volta, pega outra e guarda, até encontrar a 7ª joia. Agora o carro é teu. Essa ferramenta, o traçalho vindo do carro, a faca, pode ter joia escondida no estofado, no pneu, enfim. Você faz o que você quiser do carro. Agora, o mais interessante é que essa prova, o tempo que determina essa prova, é o estopim que está ligado diretamente ao tanque do carro. Então, ou seja, ele explode. Se o Fernando não conseguir recuperar as 7 joias em tempo, o carro vai explodir, galera! Nossa, que legal, galera! Vamos lá, então. Grandes momentos que vivemos com o ponto a ponto. O programa levou somente, teve somente, né, cerca de 50 episódios, algo assim. Aí tinha também, temos aqui também uma troca no canal RipBR, que traz o que tava passando no SBT nessa hora, né? Vamos lá. Tínhamos aqui o Silvio Santos com seus sorteios da Telecena. Essas bolas todas saíram, 1, 3, 5, 6, 7, 11, 14... Mesmo isso em 1996, né? Aí já rola depois a transição para o programa do Gugu, logo na sequência, uma Kombi ali, faz essas paradas. Temos também aqui, rodando por outras emissoras, né, a Xuxa com o Papatudo aqui também fazendo sorteios. Tínhamos uma sequência de outras emissoras também que passavam nesse momento do domingo à tarde, mas é fato que, de uma forma geral, a Band... O que tinha na Band aqui? Muito famoso, não podia? Não, ele é famoso, é uma das duplas mais famosas que nós temos no Brasil. Eu namorei na época da adolescência e tal. Eu tenho a vida dele, não, ele é casado, muito bem casado. Era bem casado, né? Não, ele é casado, muito bem época, casado. não. Na época não. Tem 2 filhos maravilhosos. Vocês nunca pensaram na verdade, quem é das duplas aí É tem uma cara dupla, a feia. primeira dupla. Silvia Popovic, no domingo à tarde da Band aí. Enfim, então nós temos dentro desse contexto um olhar muito claro para o que a Globo tentou fazer nesse momento ali. Dito isso, nós vamos trazer a partir de agora algumas das matérias que saíram nessa época, né? Tanto no início quanto depois na sequência da programação. Quando a gente olha aqui para 2 de abril de 96, portanto, 2 dias depois da estreia do Ponto a Ponto, nós temos aqui esta matéria que fez parte da Folha Ilustrada. Globo retoma a audiência da programação dominical. A estreia da nova programação da Globo chegou a bater o SBT em alguns horários no domingo. Pra ver como... Cara, isso era muito louco o que acontecia. Temos aqui, o novo programa de gincanas Ponto a Ponto atingiu média de 22 pontos entre 15 horas e 16 e 40, enquanto o Domingo Legal de Gugu Liberato deu 19 pontos ao SBT, então 22 a 19. Na semana anterior, a Globo havia conquistado 15 pontos no horário e o SBT 18. Cada ponto equivale a cerca de 100 mil espectadores na Grande São Paulo. Hoje vale 199, né? 199 mil. Temos aqui também como é que foi a audiência do programa Silvio Santos, também do Sai de Baixo nessa época. Já essa outra matéria do Estado de São Paulo, de abril de 96, também mais já no fim do mês, da repórter Beatriz Veloso, diz o seguinte: Ponto a Ponto mandou mal mesmo. Novo game de domingo mostra que a Globo ainda não descobriu como falar com o jovem. A Globo está levando ao ar no horário das 15 horas esse novo game show. Mandou mal ainda é uma das frases mais faladas pelos apresentadores Márcio Garcia, Daniele Vini e Tiziana Furtado durante a gincana que o Jardim Botânico incluiu em sua nova programação para brigar com o Domingo Legal de Gugu Liberato. De acordo com o Ibope, o Ponto a Ponto está mandando bem. Tem superado o programa do SBT com 19 pontos contra 14 na Grande São Paulo. Se o Domingo Legal já não é o melhor exemplo de programa inteligente para jovens, o Ponto a Ponto, a situação fica preocupante. Uma gincana pela fórmula usada em muitos países, o próprio Ponto a Ponto é baseado num game espanhol, pode até ser divertida, mas na história recente do gênero, a Globo conquistou medalha de ouro no quesito mediocridade. A produção é endinheirada, inclui cenários mirabolantes, gente pendurada no teto e uma banda ao vivo. Mas todo esforço resulta inútil. Inútil é ótimo. Se não vejamos, a bateria de provas inclui absurdas, como um carro que explode depois de ser destruído por um machado com um competidor que precisa encontrar joias escondidas. Não tinha o menor sentido. Alguns testes são engraçadinhos e ingênuos, como aquele em que o rapaz tem de abrir 5 baús embaixo d'água e formar uma palavra com as letras que encontra. Mas o nível de inteligência vai daí para baixo. Uma outra prova coloca a competidora de mãos atadas, ajoelhada debaixo de uma árvore falsa com uvas penduradas para comer as frutas usando sua boca. Algumas cobras estão espalhadas pelos galhos.
Ainda no território dos répteis e anfíbios, a certa altura uma garota teve que atravessar 4 cubículos com o chão forrado de peleca, aquela gororoba esverdeada que faz a alegria das crianças. Para passar de um cubículo ao outro, ela tem que achar as chaves escondidas no meio da geleca e, para piorar, cada cubículo tem um monte de sapos, rãs e cabras saltitantes, ou cobras, talvez. Provavelmente achando aquilo tudo tão sem sentido quanto o telespectador. Enfim, né? Foi bem questionável já na época, né, nessa condição. Era um programa que eu gostava e não gostava, eu achava muito assustador. Eu tinha 5 anos nessa época, eu fiz 5 anos no dia da estreia do Ponto a Ponto. Eu gostava de assistir algumas provas, achava divertidas. Só que as provas de quebrar coisas, principalmente televisões e carros, era uma coisa que me assustava muito, né? Não à toa, o programa ficou pouco tempo no ar pelo alto custo que tinha e também pelas polêmicas que gerou, como essas que eu falei pra vocês anteriormente. Foi mais uma das tentativas da Globo, depois de colocar filmes, Xuxa e outras tantas coisas pra competir com o Domingo Legal. E depois nós tivemos ainda ferrenhas disputas pela frente até os anos 2000, quando o escândalo da falsa entrevista do Gugu fez com que o Domingo Legal perdesse muito prestígio e não conseguisse assustar mais a Globo a partir de então. E eu quero saber qual a sua sugestão para o próximo Guerras de Audiência. Coloca aqui embaixo nos comentários e eu espero vocês na semana que vem.